Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não foi meu aluno ou minha aluna, meu nome é André Barbieri, sou professor de Direito Administrativo aqui no Aprova Concursos e no Maratona de Questões eu trabalho com você ética, trabalho com você regime jurídico e trabalho direito administrativo. Bom, os alunos me pediram, e puxa, desculpa, né? Falha minha, deveria ter pensado nisso. Eu sempre encaminho no seu AVA todas as questões resolvidas. E muitos alunos pediram, poxa, Barbieri, pode mandar para a gente o material sem a resolução? Claro que eu posso. Eu já fiz isso, tá? Já postei para você aí no AVA, tanto o material de direito administrativo como o material de regime jurídico, agora o material de ética. Tem duas versões, a versão resolvida e a lista sem resolução. Mil desculpas, acabou passando batido, não pensei que poderia lhe ajudar mandar o material sem resolver, né? Um materialzinho só para você ir resolvendo e depois você confirma com aquilo que nós fizemos em aula. Bom, hoje nós vamos trabalhar ética e assim, ó, é muito importante você fazer a leitura do decreto 11.74 de 94. Antes de mais nada, eu vou deixar aqui os meus dados para você solucionar eventual dúvida, eventual tema que você fala, puxa, Barbieri, ó, não entendi isso aqui, não faço ideia como é que chegou nessa resposta. Então vem para cá. Eu vou deixar só o meu WhatsApp. 47 9920 0304. Precisou de alguma coisa? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, é muito mais fácil, tá? E assim, pelo amor de Deus, né? Você nunca me atrapalha, você em momento algum incomoda, então pode ficar inteiramente à vontade. Se você porventura não usa o WhatsApp, tem o Face, André Barbieri. Mas vai lá na minha página, professor André Barbieri. O meu perfil já lotou. E assim, ó, quero lhe dar uma dica, de verdade. Eu tenho um canal no YouTube e é óbvio que a gente não consegue comentar sobre tudo aqui porque nós temos um intervalo de tempo das aulas. Nesse canal do YouTube, semanalmente eu publico vídeos com comentários, com revisões, com resumos e com dicas de estudo. Os dois últimos vídeos, um sobre o Código de Ética, um resumão do Código de Ética, com teoria, com legislação e também com resolução de questões. E ainda fiz para você um outro vídeo que é um cronograma de estudo, dicas de estudo. Então vai lá, por exemplo, no YouTube. Tem na minha página do Facebook também, tá? É só você se inscrever no meu canal, Prof. André Barbieri, e dar uma olhadinha nesses dois vídeos principalmente. Aquele que diz respeito ao Código de Ética e também aquele que fala sobre técnicas de estudo. Tenho certeza que lhe será bem útil esse material, tá ok? Depois disso, vamos agora então trabalhar com a resolução de questões. E é sempre assim, eu vou abrir para você a tela da questão, nós vamos fazer a leitura, se você quiser pausar e resolver separado e esperar depois para ver a resolução, ótimo. Se você quiser ir no batidão também, fica à vontade, tá ok? Eu já vou deixar separado aqui o decreto, né? Essa bateria aqui é toda ela pautada pelo Código de Ética, tá? O decreto 11.71 de 94. Então eu vou deixar ele aberto aqui, ó. Deixa eu só... Tá aqui, ó. Vou deixar o decreto aberto e daí nós vamos resolvendo as questões em conjunto. Vamos lá? Tanto o conceito de ética quanto o conceito de moral são considerados sinônimos. E aí, será que ética e moral são temas sinônimos? Muito cuidado, porque isso aqui é pegadinha, tá? Cuidado para você não cair nessa pegadinha. Quando eu falo do conceito de ética, ele dá a ideia de coletivo. E também, entre aspas, atemporal. Quando eu falo de moral, moral é ligada ao indivíduo. Então, moral ela é
individual. E ela tem uma variação no tempo, então ela é temporal. Então qual que é a pegadinha aqui? Não existe, tá? Não existe absolutamente nada que tenha de sinônimo. Então não é considerado sinônimo. Eu sempre dou esse conceito ou esse exemplo de moral. A minha avó tem 90 anos de idade. Para minha avó, um beijo homoafetivo na televisão, igual tivemos aí há pouco tempo numa novela, aquilo é uma imoralidade, é uma indecência, é um absurdo. Para minha filha, a Clara, passa batido, né? A Clara nem entendeu com 6 aninhos, com 5 aninhos à época, o que estava acontecendo. Para mim, todo mundo seja feliz e ponto, né? Então você percebe que às vezes para uma conduta é imoral, para outro é moral e para minha filha era amoral. Não estava no campo da moralidade aquilo. Entendeu? Então cuidado com isso. A moral ela é muito ligada ao indivíduo. A ética, à sociedade, à coletividade. Então eu posso falar que a moral dos nossos políticos, como regra, não é a melhor, mas que a ética da sociedade brasileira, nós não somos safados, corruptos e larápios. Nossa ética não vai ser condizente com a imoralidade de muitos políticos. Perfeito? Então cuidado com essa distinção de coletividade e individual. Então aqui, obviamente, são considerados sinônimos, coisa nenhuma. Errado. Vamos para frente. A comissão de ética pode ser formada por 3 servidores efetivos ou comissionados, desde que todos tenham reputação ilibada. Bom, comissão de ética é um tema bem importante dentro do decreto. Então, quando eu falo aqui para você de comissão de ética, a comissão de ética ela tem basicamente 2 papéis. Ela pode ter um papel sancionatório, ou ela pode ter um papel também de consulta, de parecer. Então você tem uma dúvida lá sobre aquela conduta, se você deve ou não proceder, você faz a consulta à comissão de ética e ela vai lhe dar uma resposta, ela vai lhe dar um parecer. Tá bom. Agora, por um outro lado, ela também pode aplicar sanção. Então, cuidado, porque a comissão de ética, ela tem essas 2 possibilidades, perfeito? Aí você pensa assim, Barbieri, e o que eu tenho que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Ela é formada por servidores ou por empregados públicos. Ou por empregados públicos. 3 servidores ou 3 empregados públicos, olha o que diz o decreto. Vai lá no finalzinho do decreto, pega lá para mim a parte final dele. Cadê? Tá. Aqui, ó. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética. Tá vendo? Ó, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Essa parte aqui, ó, procedimento suscetível de censura, é a parte sancionatória da comissão de ética. Então, beleza. Aí você vai lá no começo do decreto que você vai ver a constituição da comissão de ética. Vem aqui no comecinho, ó. Diz assim, artigo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva comissão de ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Veja que o servidor é titular de cargo e o empregado ele tem emprego permanente. Então, cuidado.
esse servidor tem que ser efetivo e o empregado público tem que ter emprego permanente. Em outras palavras, nós não admitimos os comissionados. Cargo em comissão de livre nomeação e livre exoneração, nós não admitimos aqui. Então, muito, mas muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Perfeito? Fácil? Beleza. Então, vamos para frente. Vamos para frente. Aqui a alternativa está equivocada. Só para que você não esqueça, por que eu não permito o cargo em comissão? Porque muitas vezes, e essa é a posição do STJ, essa é a posição do STF, as comissões processantes em processo administrativo disciplinar, comissão de ética, o fato de ser efetivo quer dizer que essa comissão pode até sofrer algum tipo de pressão. Mas como eu sou efetivo ali, poxa, não tem erro, né? Ninguém pode ali me tirar ou me desligar da administração pública porque eu não segui o interesse. No fundo, a comissão ter ali o efetivo traz o quê? Traz uma segurança para quem está sendo processado, tá bom? Então, alternativa equivocada. Depois disso, o conceito de agentes públicos para o decreto 1171 é restrito somente àqueles que têm um cargo ou emprego perante a administração pública direta. E aí? Sempre que você encontrar essa palavrinha, fique esperto, tá? Somente. Bom, quando nós falamos de agentes públicos, eu vou até usar a página aqui do lado, ó. Quando nós falamos de agentes públicos, eu estou trabalhando com quem? Agente público ou agentes públicos, nós visualizamos como gênero. E dentro eu tenho as espécies. Eu tenho o agente político, primeira espécie. Eu tenho depois o agente administrativo, segunda espécie, e eu tenho ainda o particular em colaboração com o Estado. Particular em colaboração com o Estado. Veja você que para ser considerado um agente público, ou será um agente político, ou será um agente administrativo, ou será um particular em colaboração com o Estado. Beleza, até aí, tranquilo, né? Agora, qual é a cautela que você precisa ter? Você precisa visualizar que o conceito não é um conceito restrito. Muito ao contrário, o conceito é amplo pra caramba. Então, quando eu falo aqui que o conceito é restrito, ele não é restrito. E assim, ó, dica para sua prova do INSS também no aspecto de direito administrativo. O artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, então, ó, quando nós falamos de agente público, você pega lá o artigo 2º da LIA, né, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, e você pega também o decreto 1171 de 94, o que acontece? Tanto em um quanto em outro, nós estamos diante de um conceito amplo. Um conceito amplo. Aí você deve estar pensando, mas Barbieri, onde é que eu visualizo a questão de cargo e emprego? Então você já sabe que aqui está errado, mas vamos ali continuar no conceito de agente público. O agente político é aquele cara que está lá no topo, lá no alto da estrutura do Estado. Ele é geralmente eleito. O CESP já colocou uma questão que o agente político é exclusivamente eleito. Não, ele é geralmente eleito
possui competência constitucional ou competência legal na lei. E assim, ó, de uma certa maneira, nós podemos visualizar todos os eleitos, do vereador ao presidente da República, juízes, promotores, os ministros de Estado, os secretários de Estado na esfera estadual e municipal, todos eles são agentes políticos. Por quê? Estão no topo da estrutura do Estado, têm competência constitucional ou competência legal e são geralmente eleitos. Não é exclusivamente, geralmente porque juiz e promotor não são eleitos, tá? São concursados. Além do que, nós temos o agente administrativo. E aqui, ó, eu vou separar no seletista, no estatutário e no temporário. O seletista, o nome já nos dá a ideia, né? O nome já diz, seletista lembra de CLT. Então CLT lembra de quem? Lembra de empregado, porque ele tem emprego público. Ele é empregado do Estado, ele tem emprego público. O estatutário, estatuto é lei. Se ele é estatutário, é porque ele tem cargo público. E veja que a questão restringe somente a emprego ou cargo. Não, tem o temporário. O temporário está lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. O temporário ele não tem nem emprego e nem cargo público, ele tem função pública. E ele também é considerado um agente público. E depois nós temos os particulares que estão colaborando com o Estado. E aí ele pode ser um voluntário, né, que está atrelado, ligado a um programa oficial do Estado. Na esfera federal nós temos, por exemplo, os amigos da escola. Depois nós temos os honoríficos ou designados, que são aqueles, por exemplo, mesários, jurados, não ganham nada para isso, não são concursados, mas naquele momento em que estejam na função de mesário ou de jurados, representam o Estado, são particulares em colaboração com a administração pública com o Estado. Temos também o delegado, não é o delegado de polícia civil aqui, mas são os funcionários das concessionárias e das permissionárias de serviços públicos. E por fim, eu tenho os credenciados. Os credenciados são aqueles que têm um convênio com a administração pública. Imagina que eu sou médico particular, mas aí eu fiz um convênio com o SUS e à tarde eu atendo no SUS no hospital público. Naquele momento, naquele período que eu estou atendendo pelo SUS, eu sou considerado um particular em colaboração com o Estado, tão logo um agente público. Então veja, a compreensão de agente público ela é extremamente ampla. Ela abrange agente político, agente administrativo e ainda os particulares em colaboração com o Estado. Aí você diz assim, Barbieri, e qual é o conceito lá do decreto? Nossa, super abrangente, quer ver só? Conceito do decreto. Tadadã, olha aqui, ó. Lá no finalzinho, no inciso 24, para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, tanto faz, ainda que sem retribuição financeira, lembra aqui do voluntário, por exemplo, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas da economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Tá vendo só? Quando ele diz em qualquer setor que prevaleça o interesse do Estado, pronto, não sobra nada, né? É extremamente abrangente. Se você quiser anotar um conceito mais simples de agente público, o gênero, anota lá. Toda e qualquer pessoa que exerce uma função, que presta um serviço em nome do Estado, toda e qualquer pessoa que exerce uma função, que preste um serviço em nome do Estado, concursado ou não, remunerado ou não, com vínculo permanente, duradouro ou não. Então veja, é bem amplo mesmo o conceito de agente público. Por isso que quando a questão diz
que nós estamos diante de um conceito restrito, óbvio que está equivocado, né? Pelo amor de Deus. Vamos para frente. A conduta do agente público fora do ambiente de trabalho em nada interfere no seu conceito funcional. Isso aqui já foi muito debatido no passado, mas hoje não tem mais espaço para discussão. Funciona da seguinte forma, olha só. Você tem dois ambientes. Você tem a sua vida funcional, que é a vida atrelada à administração pública, e você tem a sua vida privada. Vou colocar aqui, ó, ambiente, o social, tá? Vida familiar, sociedade, etc. O que acontece? Imagina você que você tem um péssimo comportamento na vida privada, na vida social. Então aqui, ó, você tem um conceito negativo. Por quê? Ah, porque você vive bêbado, porque você acorda jogado na calçada com o cachorro te lambendo, abraçado naqueles vidros aqueles plásticos, né, aqueles recipientes plásticos de cachaça, porque você joga no jogo do bicho todo dia, porque você se envolve em confusão. Você, vida torta total, né? Esse conceito negativo, ele vai transferir também um conceito negativo na sua vida funcional. Entendeu? Agora, se na sua vida privada você tem um conceito positivo, ele também vai refletir um conceito positivo perante a administração pública. Em outras palavras, aquilo que você pratica na administração é diretamente ligado com a sua vida funcional, vice-versa. Então pensa assim, ó, o CESP gosta de cobrar isso aqui sempre com questões concretas, com casos concretos. Pensa comigo o seguinte, o servidor chega no horário, sai no horário, não falta, trabalha exemplarmente na administração. Perfeito. Mas, quando vai para casa, é um zero à esquerda. Bebe, vive em confusão, vira e mexe, vai preso, tá jogando o jogo do bicho. Nossa senhora, né? É o Saci de Zorba. Pergunto para você, nessa situação, esse comportamento na vida privada vai refletir na vida funcional, na administração pública? Vai. E olha aqui o que diz o inciso 6º, lá do decreto. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir seu bom conceito na vida funcional. Tá vendo só? Pode ser positiva na vida privada, positivo na vida funcional. Se negativo na vida privada, negativo na vida funcional. Ou seja, existe uma inter-relação entre a sua vida pública e a sua vida privada. Cuidado com isso, não tem mais espaço aqui para falar, não, a vida privada cada um faz o que bem entender. Não tem essa possibilidade, não. Então aqui, a conduta do agente público fora do ambiente de trabalho em nada interfere no seu conceito funcional? Interfere sim. Equivocado. Tá joia? A existência ou não de apontamentos por falta ética em nada interfere na eventual promoção do agente. Bom, vamos entender aqui a promoção. Como é que ocorre a promoção? Na promoção, você tem um aumento de remuneração, lindo, com também um aumento de responsabilidades, de atribuições. A promoção, ela é considerada um provimento. Lembra lá no 8.112? Um provimento derivado. E a promoção, ela é basicamente por antiguidade e também por merecimento. Então, os mais antigos, não é no RG, tá? Não é na data de nascimento. O mais antigo na carreira
E merecimento, aí nós vamos aferir conforme o órgão dispuser. Então, por exemplo, você que fez cursos de atualização, você que tem sempre um conceito positivo na administração pública, como regra você tem maior merecimento em relação a outros que não o fizeram, tá? E só que o que acontece? Vai lá no finalzinho e você vai ver que o Código de Ética, ele traz pra gente, aqui ó, tarará, lá o inciso, aqui ó, o inciso de número 18. A Comissão de Ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Ou seja, é evidente que se você tem lá falta ética, você se danou na promoção por merecimento, tá? Então cuidado, reflete? Reflete. A existência ou não de apontamentos por falta ética em nada interfere? Interfere sim na eventual promoção do agente. Beleza? Então, a conduta ética positiva é um ponto favorável para a sua promoção. Assim como, se tiver diante de uma conduta ética negativa, danou-se, né? Vamos para frente. O servidor jamais poderá desprezar o elemento ético em sua conduta. Olha que interessante. Quando nós falamos da conduta do servidor público, ele deve sempre buscar o bem comum, e quando nós falamos de bem comum, leia-se interesse da coletividade. E aí o que acontece? Ele tem que analisar entre o legal versus o ilegal, o conveniente versus o inconveniente, o que é justo versus o injusto. E ele também precisa aferir a relação entre o que é honesto versus o desonesto. Ou seja, o elemento ético jamais poderá desprezar. A conduta, o servidor, ele deve atuar com base na lei e também com base em conduta ética, corretíssimo. Ele não pode se afastar do elemento ético. E vamos visualizar isso aqui, ó, no Código de Ética. Vem para cá. Estamos falando ali, ó, do inciso do inciso 2º. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput, né, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também o parágrafo 4º da Constituição. O parágrafo 4º da Constituição fala sobre improbidade administrativa. Então, eu sempre dou esse exemplo, eu acho que se encaixa perfeitamente aqui no que é a conduta ética. Você adoeceu, e aí você pega lá um atestado de 7 dias. Só que no 3º dia você está curado, você está super bem, mas você está de atestado. Você concorda comigo que não é honesto você permanecer em casa sendo que você está bem, está curado e deveria estar trabalhando em prol da coletividade? Você fala, Barbieri, mas isso pode ser lícito, porque eu tenho um atestado que justifica a minha ausência. Eu sei, eu não estou falando no campo da licitude, estou falando no campo da conduta ética. Então, se você está bem, se você está curado, você deve voltar ao trabalho e não permanecer, entre aspas, de férias, né? Porque daí não faz mais razão do atestado. Então, cuidado, porque nós estamos falando aqui de elemento ético na conduta. Entendeu? Na próxima aula eu volto e a gente continua aí pautando as principais questões, os principais temas dentro daquilo que diz respeito ao Decreto 1171. Fica com Deus, um grande abraço e até lá.